Bem-vindos a mais um Quixotada, trazendo finalmente a resenha de Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Esse livro que eu li tantos trechos, nos shorts, foi o livro que eu mais li até agora. E justificadamente porque tem uma prosa poética maravilhosa, muito boa a leitura dele. O livro Terra Sonâmbula foi publicado em 1992, no ano final da Guerra Civil de Moçambique, uma guerra que durou 16 anos. E tem tudo a ver com o título, né? O título se baseia numa lenda de uma aldeia chamada Mati-Mati, que diz que a terra se move durante a noite, ela se altera durante a noite, né? Ela não dorme juntamente com as pessoas que estão dormindo. E ele vai falar aqui de forma poética que a terra sonâmbula é a própria Moçambique. Moçambique que vai se alterando com o passar da guerra, vai ficando irreconhecível. E é uma terra, né, um país que está em busca de si mesmo, da própria identidade. Então, esse livro é uma epopeia, né, é uma odisseia escrita por Mia Couto. Logo no início a gente é apresentado a uma telemaquia, né, já que a gente vai conhecer Muidinga, um rapazinho, um adolescentezinho, que procura os próprios pais e é acompanhado pelo seu mentor, o Tuahir, que é já um homem maduro. E Tuahir, apesar de não querer que ele procure os pais, né, ele acha que ele não deveria procurar o passado, porque o passado só vai feri-lo. Mesmo assim, o acompanha. E eles chegam a um machimbombo, né, que é como eles chamam, os ônibus. E dentro desse ônibus, um ônibus queimado, né, abandonado, eles encontram alguns cadáveres que eles enterram e vão encontrar uma mochila. E essa mochila pertence a um rapaz chamado Kinzu. E eles vão usar esses cadernos de Kinzu, né, os diários de Kinzu, que eles encontram dentro dessa mochila, para meio que passar o tempo. Então a gente vai ter 11 capítulos, e cada capítulo é dividido em duas partes. Uma parte narrada por um narrador em terceira pessoa, que nos conta sobre Muidinga e Tuahir, e o caderno de Kinzu, que é narrado em primeira pessoa, que é o próprio Kinzu contando a sua trajetória. E então a gente vai passar por vários cantos, né, digamos assim, e esses cantos vão trazendo personagens incríveis dessa Moçambique devastada pela guerra. A gente vai descobrir, por exemplo, que o próprio Kinzu, ele quer partir da sua aldeia natal porque ele quer uma espécie de vingança, só que ele quer uma espécie de vingança justa. Ele quer se tornar um guerreiro lendário, né? Um guerreiro enfeitiçado, né? Que a gente poderia dizer aqui no Nordeste, né? Como que tem um corpo fechado e com um corpo fechado ele então partiria para vingar a sua terra, a sua gente, dos desmandos, das violências causadas pelos soldados durante a guerra. Mas aí o Kinzu vai encontrar, e até tem uma cena que parece com o Canto da Sereia, né, que ele encontra um navio naufragado, e nesse navio ele encontra Farida, e aí entra outra narrativa. É interessante também isso, né, que eles vão encontrando personagens, tanto Tuahir e Muidinga como o Kinzu, e esses personagens também vão cada um contar a sua própria história. Então existem muitas vozes dentro desse romance. Quando o Kinzu encontra a Farida, ela vai falar que ela tinha uma irmã gêmea, e ele vai encontrar essa irmã gêmea depois, que é a Carolinda, mas as duas foram separadas ainda na primeira infância, devido a uma superstição da aldeia, que acredita que quando vem irmãos gêmeos acontece uma espécie de maldição, e que a terra perde a sua pureza. Então, teria que uma das irmãs ser assassinada, só que a mãe delas não permite e manda que a Farida vá embora de lá escondida. E a forma como ele vai encontrando essa mulher nesse navio naufragado, e como ela vai contando a sua história, como ele vai se aproximando dela, né, lembra o Canto das Sereias, lembra algo muito assim, do onírico, né? O livro todo ele é muito do onírico, por isso também que é a Terra Sonâmbula, e que é algo que o Mia Couto gosta muito de fazer. Eu já resenhei aqui A Confissão da Leoa, que também tem muito disso, né? Muitas das narrativas do livro são sonhos, né? São descrições de sonhos. E aqui também, né? Assim como a questão de que existe mais de um narrador, né?
É um formato que o Mia Couto parece preferir, né? Ter várias vozes narrativas e também misturar muito a realidade com o sonho. Inclusive, a gente pode chamar esse livro de realismo mágico, né? E a gente vai acompanhar, juntamente com o Tuahir e o Muidiga, uma mini odisseia, porque eles caminham em círculos ao redor do Machimbombo, por escolha do próprio Tuahir, que ele não quer se afastar muito de lá, porque acredita que lá seria um lugar mais seguro para eles. Mas, ao mesmo tempo, ele diz para o Muidiga que eles estão caminhando à procura dos pais dele, né? Então, que estão distanciando. Então, o Muidiga acredita que eles estão indo para o interior do país, né? Procurando os seus pais, quando eles estão, na verdade, andando em círculos. Mas, ao mesmo tempo, como essa terra é sonâmbula, tudo vai mudando, né? E por mais que eles fiquem próximos desse Machimbombo, as coisas vão mudando e eles vão conhecendo personagens fantásticos. Por exemplo, o Siqueleto, que é o último sobrevivente da sua aldeia. Vou encontrar também um homem que está cavando a terra para criar um rio. Então, existem várias situações assim, que são meio que reais, ao mesmo tempo são extremamente reais, né? Ele vai falar sobre a guerra, sobre a violência, sobre os desmandos dos administradores, né, dos políticos, e ao mesmo tempo mostrando esses personagens fantásticos que buscam dar um sentido, um significado para as suas próprias vidas diante de uma realidade que não tem mais sentido algum, né? A guerra destruiu tudo, né? Destruiu inclusive a própria identidade deles. Eles não sabem mais quem são, por que estão naquele lugar. E ao mesmo tempo ele vai contar a história da formação de Moçambique, né? Através, por exemplo, da Farida, que teve um filho fruto de um abuso sexual. Inclusive, o Muniga também vai ser vítima de abusos sexuais. E, no caso da Farida, ela foi abusada por um português, né? A esposa desse português a adota como uma filha e ele vai abusar dela. E ela, então, doa esse filho, leva esse filho para uma missão. O nome dele é Gaspar. E ela se arrepende muito de não ter convivido com ele. Então ela vai pedir para o Kinzu que encontre esse filho dela. E o Kinzu então parte numa busca, ele meio que deixa de lado essa busca dele por se tornar esse guerreiro do corpo fechado para encontrar o Gaspar, né, para devolver o Gaspar para Farida. E no final eu vou dar um spoiler aqui, se vocês não quiserem um spoiler sobre o final do livro, recomendo que pulem aí uns 2 minutos, ou então passem para o próximo vídeo. Mas no final, quando a gente lê o último caderno do Kinzu, ele diz que encontra o Gaspar caminhando de posse dos seus cadernos, né? Então ele vai conhecer a sua história. Então a gente descobre que essas duas histórias que estavam em paralelo acabam se encontrando nesse infinito, que é o fim da guerra. E que o Muindiga, na verdade, era o próprio Gaspar. Só que fica tudo naquela questão do realismo mágico, mas justamente isso também faz parte dessa coisa da terra sonâmbula, né? da mistura entre realidade e sonho. É um livro que eu posso dizer para vocês que é maravilhoso, gostei demais da leitura dele. É uma leitura que eu acabei até demorando mais do que eu imaginava, porque apesar de ser um livro meio curto, né, um livro aí de 245 páginas, nessa edição aqui, tem outras edições, né, tem as edições mais atuais da Companhia das Letras. Isso aqui saiu nessa coleção Mestre da Literatura Brasileira e Portuguesa. Eu até nem sabia, nem lembrava que eu tinha esse livro. Eu até cheguei a comprar na Amazon uma edição nova, quando estava lendo A Confissão da Leoa, que eu estava adorando a narrativa do Mia Couto. Então decidi comprar o Terra Sonâmbula também. Só que por uma sorte eu comprei, a transportadora da Amazon cancelou a compra e fez o estorno. Aí eu, organizando a biblioteca, descobri que eu tinha já uma edição dele. É por isso que é importante fazer o inventário dos nossos livros, né? E aí fiz essa leitura, mas demorei um pouquinho porque é uma leitura deliciosa, eu não queria terminar logo. Então eu li alguns trechos, relia muita coisa, inclusive para gravar para vocês.
eu posso dizer para vocês que vale muito a pena essa leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem e até o próximo Quixotado, seu programa de literatura.